E é isso, pessoal. Vamos começando essa quinta-feira, um clima gostoso, um friozinho, que dá uma opção a mais de turismo, de público para a nossa região. Afinal de contas, temos um verão maravilhoso e, mais do que isso, temos todos os outros meses do ano para trabalhar um turismo forte, um turismo que seja realmente um destino que seja realmente atrativo para todos os públicos. E temos essa época do ano, além das gostosas comidas típicas das festas juninas, que podem e devem ser trabalhadas para os moradores, para todos do Prado, mas também para trazer turistas, para que eles se encantem cada vez mais com a tradição das festas juninas. E aqui em Prado é muito especial tudo isso e vale a pena ser trabalhado esse grande potencial que temos da tradição das festas juninas e já de uma tradição que eu falava agora há pouco, que é justamente também a temporada das baleias jubarte, ou seja, opções para um turismo forte na região durante todo o ano, para que a gente tenha um excelente ticket médio, uma excelente taxa de ocupação nos hotéis e pousadas e, consequentemente, em todo o comércio, restaurantes, barracas de praia, com cardápios adaptados à época do ano, com cardápios adaptados ao perfil do turista que nos procura e que podem nos procurar nessa época do ano também. Vale muito a pena pensar nessa estratégia e trabalhar essa estratégia. Afinal de contas, eu tenho observado no Brasil inteiro o pessoal tratando o turismo como se fosse só montar grandes palcos e contratar grandes shows, né? Dar uma foto bonita da praça lotada ali, mas como eu venho falando, praça lotada não significa turismo bem trabalhado. E é importante que se tenha essa visão da valorização da cultura local, da valorização das tradições e, principalmente, de fomentar e dar oportunidade a todos esses empreendedores, às vezes ainda na informalidade, outros já com o seu CNPJ e lutando com dificuldade. É importante que a gente possa acompanhar e valorizar e fortalecer toda essa cadeia produtiva do turismo. E nós temos aqui agora, bom dia ao pessoal da ABB Tour Bahia, bom dia, uma alegria estar junto com vocês aqui no programa Turismo na Onda. Muito obrigado por estar acompanhando aí essa nossa live, essa nossa transmissão ao vivo e simultânea também pelo Instagram do programa Turismo na Onda. Nós estamos aqui na Costa das Baleias, justamente na temporada das jubartes, aqui na nossa região, oportunidade para o turismo de natureza e observação. Eu citei aqui agora tantos outros que nós temos na região também, que podem e devem ser trabalhados durante todo o ano, como, por exemplo, o turismo de observação de aves, né? O turismo de observação de pássaros, com o Vem Passariar, um projeto já muito bem sucedido, que acontece regularmente durante todo o ano lá no Parque Nacional do Descobrimento. E as baleias jubarte, nessa época do ano, elas estão por aqui, entre os meses de junho até outubro, início de dezembro. A Costa das Baleias, no extremo sul da Bahia, transforma-se em um dos palcos mais emocionantes da natureza brasileira. Durante esse período, milhares é exagero, mas dezenas, né, de baleias jubarte, elas migram para as águas geladas, das águas geladas da Antártica para o litoral baiano, em busca de águas mais quentes e calmas, ideais para acasalamento e todo o processo reprodutivo. O espetáculo de saltos, batidas de cauda e interação entre mães e filhotes atrai turistas de todas as partes do Brasil e do mundo, consolidando a região como um dos principais destinos de turismo de observação de baleias no país. Esta crescente demanda por experiências autênticas e ligadas à natureza
abre uma série de oportunidades para o fortalecimento da atividade turística local. As operadoras de turismo náutico, guias especializados, hospedagens sustentáveis, restaurantes e artesãos têm a chance de integrar seus serviços a roteiros temáticos, agregando valor à experiência do visitante. Além dos passeios de avistamento ou observação de baleias, há espaço para desenvolver trilhas interpretativas, atividades de educação ambiental e ações de sensibilização voltadas à conservação marinha. O turismo de observação de baleias na Costa das Baleias também contribui para a geração de emprego e renda, além de estimular a valorização da cultura local e a proteção dos ecossistemas costeiros, com o planejamento adequado, capacitação de profissionais e promoção estratégica. Esse segmento pode se tornar um diferencial competitivo para o destino durante a temporada. O desafio agora é transformar a visita às baleias em uma experiência inesquecível, segura e sustentável, capaz de fortalecer a imagem da Costa das Baleias como referência nacional no turismo de natureza. E esse texto que eu fiz, eu compartilho também na minha página do LinkedIn, eu compartilho na minha página do Turismo Profissional no Facebook. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar esse e outros textos que a gente tem produzido aí referente ao turismo para fortalecer cada vez mais o turismo, não só aqui na Costa das Baleias, não só aqui no Destino Prado, mas em toda a nossa região da Bahia. Afinal de contas, no turismo não existe carreira solo. E eu conversava essa semana com o professor, amigo e professor do curso de turismo, Mário Braga, um grande amigo que já esteve aqui na pousada, já esteve aqui na região, observando, dando algumas sugestões, não só para a gente, mas para outros empresários também, fazendo até consultoria aqui na cidade. E o professor falava da questão desse turismo que há muito tempo eu venho falando, e a hora que eu citei o termo que eu uso de acordo com a minha observação, ele achou fantástico, é a coisificação do turismo, onde tudo vira a mesma coisa, tudo vira montar um grande palco e trazer grandes bandas, e supostamente o turismo está sendo trabalhado, e turismo vai muito além disso. E ele falando que os cursos de turismo, como perderam força, e a gente precisa da ABB Tour, precisa valorizar a ABB Tour, Associação Brasileira dos Bacharéis em Turismo, para que cada vez mais a gente tenha profissionais de turismo efetivamente trabalhando com protagonismo, com diferencial, trazendo grandes shows, que é importante também, mas tem todo um leque de atividades voltadas para o turismo e para a valorização dos moradores, da cultura local, do empreendedor local. Isso tudo é muitíssimo importante para que a gente tenha realmente um turismo cada vez mais forte, um turismo cada vez mais bem trabalhado. E às vezes mudanças sutis vão influenciando no nosso comportamento, no comportamento de pessoas que muitas vezes têm muito boa vontade, mas não têm o conhecimento técnico sobre o turismo e precisam melhorar. E aí eu achei um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem postou no LinkedIn foi o Thiago Bona, e ele é gerente de tecnologia e traz para a gente, eu já tinha visto esse texto antes, e hoje, agora pela manhã, eu recebi esse texto e achei fantástico, que é a síndrome do frasco fechado. Uma experiência talvez descreva a nossa vida melhor do que imaginamos. E aí a gente começa a pensar na falta de protagonismo, na falta de visão, e muitas vezes como nós todos nos acomodamos e muitos começam a aceitar como, tá bem, sempre foi assim, deixa do jeito que está,
e não consegue enxergar além, né? E na experiência foi feito da seguinte forma: pulgas são colocadas dentro de um frasco de vidro. Essas criaturinhas conseguem pular até 1 metro de altura, centenas de vezes o seu tamanho. Mas o frasco é fechado com uma tampa. As pulgas continuam tentando, pulam repetidamente e batem na barreira, que é a tampa do frasco. Não entendem porque não conseguem sair e logo se adaptam. Após alguns dias, a tampa é retirada. O espaço está livre, a liberdade voltou. Mas as pulgas já não tentam sair. Elas pulam apenas até o nível onde antes estava a tampa, nunca mais alto. Nem tentam. Para elas, a liberdade deixou de existir. A experiência passada virou a nova realidade, para sempre. Eis a tragédia. Mesmo quando os obstáculos somem, os programas na nossa mente continuam rodando no automático, como uma sombra do passado que sussurra: nem tenta, não vai dar certo. Vivemos como fomos ensinados. Alguém disse: você não consegue, isso não é para você, já é tarde demais, e começamos a pular abaixo, bem baixo, bem abaixo do nosso potencial. E o pior é que isso se repassa. Os filhotes das pulgas também não pulam alto. Não porque não podem, mas porque não sabem que é possível. Agora eu te pergunto, e se fosse você a escrever o final dessa história, qual seria? Então, muitas vezes, a gente tem essa limitação de um trabalho para o destino turístico, vem sendo colocada a coisa de uma forma muito engessada, muito pronta. Parece que são boas ações, mas quando você olha, são, como eu costumo dizer, os enlatados, né? As palestras que vêm, as consultorias que vêm, os trabalhos que são propostos, não são trabalhos personalizados e provocando um protagonismo do destino. É um trabalho, muitas vezes, para atingir a meta daquela empresa, daquela instituição. É um trabalho, muitas vezes, para dizer que está sendo feito. Então, como eu falei, monta-se um grande palco, traz um grande show, a comunidade, né, a população local gosta, a população da região às vezes vem para o destino, não há uma ocupação em hotéis e pousadas, não há um grande consumo como poderia ser, inclusive por um período mais prolongado, de 2, 3 dias, se fosse um evento realmente traçado com uma estratégia, com um olhar técnico para o turismo, para o potencial do turismo da região. Então você tem ali uma noite de show. Se o show custa 1 milhão, eu costumo brincar que aquela foto da praça lotada, durante ali 1 hora de show, é uma foto que nós, contribuintes, pagamos R$1 milhão nela. Porque foi um show, foi um momento, foi 1 hora de evento em que a praça lotou e acabou o show, foi todo mundo embora da cidade, ficou todo o custo, né? Alguém ganhou dinheiro com isso, né? E tá tudo certo, fica aquela sensação de que o turismo, inclusive as manchetes normalmente são assim, né? Turismo bombando e a foto de uma praça lotada. Mas o que é feito realmente em prol da valorização da cultura local, do artista local, dos fazedores de cultura, das tradições, e que a gente realmente precisa analisar com muito carinho, afinal de contas, agora eu tenho visto aí matérias na internet falando de escolas que não estão usando nem o termo São João mais, por questões religiosas, e aí colocam hoje como festa do milho e pedem aos pais para não caracterizar os filhos como caipiras, aquele caipirinha tradicional, bonito, e que a gente sempre viveu, nós que temos aí na faixa de 40, 50 anos, sempre vivemos essa experiência das festas juninas, do chapéu de palha, do bigode feito de carvão, né? Muitas vezes meu pai fazia o bigode de carvão em mim, a barbicha, o dente pintado de preto. Não, as escolas estão pedindo para acabar com isso. Então nós estamos perdendo as nossas referências culturais, e isso para a população
é terrível, e para o turismo, pior ainda, né? Então, precisamos ter profissionais cada vez melhores, trabalhando em posições estratégicas para que o turismo seja trabalhado também de uma forma estratégica e de uma forma que encante cada vez mais todos os visitantes e, mais uma vez, repito, proporcione oportunidades para todos os moradores. Obrigado vocês que estão acompanhando aí pelo Instagram. A gente teve uma fase em que, principalmente durante a pandemia, né, Francisco? Muitas lives, muita transmissão ao vivo, e a gente trazendo aqui muitas transmissões, inclusive batendo um papo com o pessoal. Olá, Geisa, tudo bem? Bom dia, obrigado por estar acompanhando o programa Turismo na Onda, e a gente trazendo inclusive de parceiros, de amigos nossos na Europa que trabalham com turismo lá até hoje, e na época, quando a pandemia lá já estava da metade para o final, estava chegando aqui, então a gente buscando esse contato através das lives para trazer informação de qualidade, para trazer informação que era tão preciosa naquela época, né? E sempre foi, agora da mesma forma, só que hoje a gente voltado mais por fazer um bom trabalho para o turismo. Naquela época, a gente, com o turismo todo parado, procurando fazer um bom trabalho para a saúde de todos. E agora a gente pretende voltar com essas ações, com os vídeos, com as lives e também com a transmissão simultânea do programa Turismo na Onda. E falando de profissionalismo, falando de ações importantes, tem um texto meu também que está lá no LinkedIn que eu fiz questão de trazer para vocês aqui hoje. Afinal de contas, nós estamos vivendo dias ainda de uma surpresa desagradável, né? De uma sensação de impotência, né? Que foi justamente ver aquela moça Juliana perder a vida de uma forma tão absurda, né? A sensação de impotência, a sensação de desprezo pela vida, né? Quando a gente acha que vão mobilizar céus e terras, né, para retirar a moça de lá o quanto antes, a gente vê toda a inércia, né, de governos e de ações e de cobranças e nada. Parece que nada foi feito, simplesmente esperaram ela sair de lá sozinha ou então retirar depois que ela já estava sem vida. E eu falei justamente sobre isso e sobre a importância. Isso mesmo, Geisa. O turismo foi um dos setores, foi o primeiro a ser impactado durante a pandemia e o último a voltar, né? Nós todos sofremos muito, né, com toda aquela situação, com todas as questões envolvidas. As perdas, eu não vou nem citar, muitos amigos, muitas pessoas, muitos parentes, né, todos perdemos, e em termos de trabalho, de atuação no mercado, o turismo realmente foi o primeiro a parar e o último a conseguir retomar as atividades. E no último dia 20, voltando aqui ao texto, né, sobre a Juliana Marins, no último dia 20 de junho de 2025, a publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, despencou cerca de 300 metros ao escorregar durante uma trilha noturna no Monte Rinjani, na Indonésia. Esse acidente traz à tona aspectos importantes quanto à sinalização, preparação de trilhas, escaladas, visitação e um bom apoio técnico de guias em destinos turísticos e seus pontos de visitação, principalmente em trilhas em geral e, em especial, as de grande altitude e terreno instável, umidade no chão,
cansaço e ausência de sinalização adequada. Esse acidente enfatiza a importância de várias práticas de segurança. A avaliação da trilha e de condições climáticas, a questão dos guias especializados e a experiência, o conhecimento do local, equipamentos adequados, a comunicação e emergência, então uma comunicação normalmente funcionando e principalmente em condição de emergência, o planejamento e distanciamento responsável, monitoramento geológico e ambiental, um kit de primeiros socorros e uma reserva de água, alimentação, treinamento prévio e preparo físico, a cultura de segurança coletiva e os limites individuais. Então, eu me lembro que a gente estava subindo o Monte Pascoal, que nem se compara a essa subida lá do vulcão. Uma trilha extremamente rústica, um grau de dificuldade aqui que eu considero médio, né? Então a pessoa tem que ter um preparo mínimo. E durante a subida, já a mais de 800 metros de caminhada na trilha, bem próximo dos 1.000 metros, Tatiana falou que não dava mais, que ela não iria acabar de chegar, porque ela não dava conta. Então, é exatamente disso, né, essa questão dos limites individuais. E a pessoa saber o seu limite, saber falar, não, eu não vou porque eu não dou conta, ou eu só consigo ir até aqui, daqui eu vou voltar. Então, assim, é reconhecer, né, principalmente quando se está em grupo, às vezes a pessoa fica intimidada, ou às vezes é até intimidada pelos outros, achando que dá conta, enfim, esses cuidados. O trágico caso de Juliana abre um chamado para reflexão. Turismo de natureza é, acima de tudo, aventura consciente. Um acidente grave muda não apenas a vida, mas também reforça a necessidade de práticas sistematizadas de segurança, gestão comunitária e responsabilidade técnica. Países como o Brasil carecem ainda de regulamentação ampla em áreas turísticas. Cachoeiras, cânions, trilhas também correm riscos similares, conforme inclusive já aconteceu há algum tempo em Capitólio, Minas Gerais, e recentemente um grupo de turistas que foi organizado ali para um stand-up paddle e acabou ficando à deriva, né, ao sair para ver o sol nascer lá do mar. Então, os ventos fortes e as correntes marítimas acabaram arrastando todo o grupo, que precisou chamar os bombeiros, né, o pessoal da organização ali desse passeio não deu conta e acabou precisando chamar os bombeiros para resgatar esse grupo. As causas ainda estão sendo investigadas na questão do balão lá em Santa Catarina, né, o balão que todos devem ter acompanhado aí pelas redes sociais, um balão com um cesto grande, com mais de 20 pessoas, 21 pessoas, se não me engano. Esse balão incendiou e, infelizmente, parece que 8 pessoas faleceram também nesse acidente. Então, a adoção de normas e vistorias regulares se mostra urgente para evitar que aventureiros enfrentem consequências irreversíveis. Enfim, turismo de natureza é regenerador, é transformador, mas exige planejamento, respeito ao ambiente e, principalmente, a própria segurança. Turismólogos, guias, operadoras e viajantes têm um papel primordial em criar uma cultura onde explorar turismo de natureza seja sinônimo de cuidado, preparo e responsabilidade. Só assim poderemos desfrutar da beleza selvagem por muitos caminhos ainda a desbravar. Então, o turismo é coisa séria e a gente precisa de um turismo cada vez mais profissional. Eu acabei não citando aqui nesse texto, mas
A região de falésias, né? Todo cuidado é pouco também. Os hóspedes que chegam ali na pousada Água de Coco, a hora que vão passear, que perguntam, principalmente pelas falésias, a gente já logo orienta, olha, as praias aqui têm falésias belíssimas e vale a pena visitar, tanto na parte superior, fazer o passeio, dar fotos assim maravilhosas, você vai conseguir fotos incríveis, mas é preciso muito cuidado, tanto quem está na parte superior das falésias, não chegar muito à beirada, ter todo um cuidado ali, todo um bom senso, como também não ficar muito próximo das falésias na praia, né? Manter sempre uma distância de segurança, porque, claro, corre risco de acontecer, né? um desabamento de uma parte ali da falésia e acabar atingindo quem estiver logo abaixo. Então, essas orientações, esse cuidado, essa atenção, esse profissionalismo no atendimento aos visitantes, aos grupos que vêm passear por aqui e em qualquer outro destino, é sempre muito importante e a gente precisa de profissionais cada vez mais qualificados, a gente precisa de ponto de informações turísticas, a gente precisa de um material não só do trade, mas também do próprio poder público com essas orientações, alertando para a importância desses cuidados para que a gente tenha um turismo cada vez mais forte durante todo o ano e também que a gente consiga gerar cada vez mais empregos em toda a nossa região. Essa época de baixa temporada, além das tarifas estarem mais atrativas, né, principalmente nos meios de hospedagem, você que está acompanhando o programa Turismo na Onda, seja pela transmissão ao vivo no Instagram, obrigado Luiz Ferraz também chegou por aqui acompanhando, muito obrigado Luiz. Você que está acompanhando ou pelo Instagram agora ao vivo ou depois, né, a gente deixando gravado aí no nosso Instagram do programa, você pode aproveitar todo esse período de baixa temporada, e não só Prado, mas toda a região da Costa das Baleias tem lugares incríveis, tem lugares maravilhosos, o turismo religioso tem um grande potencial aqui na nossa região, desde Itaém até Itamaraju, com